Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do nosso Deus. O tema que nós queremos compartilhar com você, estudo bíblico, é a pessoa de Jesus e a sua missão, aleluias, e também aquilo que ele é, aquilo que ele representa. E, com certeza, um estudo muito importante para a nossa vida espiritual. Eu quero agradecer aí, porque os dois estudos sobre Deus, sobre a palavra de Deus, foi muito legal. Muita gente participou e está participando, e foi acima da expectativa. Então, é de Deus mesmo. Amém, amados? Então, hoje queremos estar compartilhando alguma coisa a respeito da pessoa de Jesus, a pessoa mais importante na nossa vida espiritual. Amém? Glória a Deus. Mas eu quero assim compartilhar o que está escrito em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. É que está a promessa de Deus. Lá no começo, entrou o pecado, entrou a morte, mas ali Deus decretou, determinou a vitória, aleluia, a salvação da humanidade. Esse texto mostra muito mais, mostra o amor de Deus. Aquele que ama não desiste. Deus, ele não desistiu dos seus planos. Por isso, estamos aqui assistindo essa pregação. E à nossa frente, o futuro maravilhoso, justo, aleluia, através da justiça que é nos trazida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, então. Quero ler, então, a promessa. Gênesis 3,15. Diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está a palavra de Deus já determinando, aleluia, que ele não desistiria, mas que manteria o seu propósito. E por isso, mais uma vez, estamos aqui. Muito bem? Então vamos agora, então, propriamente falando, falar sobre, então, o Senhor Jesus. Tá certo? Muito bem. Então, muita coisa nós temos que aprender a respeito dessa pessoa tão importante. O nosso Senhor, o nosso Salvador. Aleluia. O Rei da Glória. Amém? Muito bem. Quero assim ler, porque o que está escrito é muito importante. E algumas coisas me detêm, então, com respeito a esse tema tão importante, que é a pessoa do Senhor Jesus. Amém? Então, no item A, o título é o seguinte: Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Há 2000 anos atrás, e agora muito mais, um homem entrou no cenário da história. Ele nasceu no mundo e cresceu até alcançar a maturidade. Exatamente igual a todos os seres humanos, mas este homem era diferente de qualquer outra pessoa. Ele não era nenhum homem comum. É claro, o próprio título já mostra isso, Jesus, quem ele é? O Filho de Deus. Vamos em frente, então. Uma virgem concebeu através do Espírito Santo para que ele pudesse nascer. Veja bem, aleluias, ele é o Filho de Deus, vindo à terra em forma humana. Ele é e sempre será o Filho de Deus. Então, várias vezes isto, é testemunhado a respeito do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então a gente vê que isso aconteceu há 2000 anos atrás. Aleluias. E então Jesus entrou no cenário da história. A gente viu lá em Gênesis 3,15
Realmente, né, isto está profetizado e previsto, que ele viria e salvaria a humanidade dos seus pecados. Aleluia. Vamos em frente, não quero falar demais não. Muito bem? Veja, ele nasceu de uma virgem. Amém, amados? Foi a forma que Deus arquitetou para que ele nascesse e para que ele se manifestasse no mundo. Aleluias. Nasceu através de uma virgem. Amém? Aleluias. Veja o que está aqui escrito. Uma virgem concebeu através do Espírito Santo. A gente conhece aquela passagem de Lucas, né? Aleluias. Que o poder de Deus a envolveu. Então Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo. E por isso que não era uma pessoa comum. Amém, amados? Aleluias. Ele veio com uma missão grandiosa. Né? Então, é claro que não era uma pessoa comum, mas era que nem nós. Nasceu de uma mulher, aleluias, Maria, uma virgem, escolhida por Deus, uma serva de Deus. E assim, então, foi consolidado isto. E ele entrou na história. Amém, amados? O nosso Senhor. Vamos aqui, então, João 1, versículo 1 ao 14, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? Precisamos entender muito isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, ao lado de Deus, ou à destra de Deus. Amém? Aleluias. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluias. Glória a Deus. Então o que está em João 1. No princípio era o Verbo. Agora, duas coisas aqui está nos dizendo. Em primeiro lugar, a deidade de Jesus. Ele é filho de Deus e ele sempre existiu eternamente. Como o próprio Deus não tem começo e não tem fim. Ele é eterno. Aleluias. Então é a primeira coisa que o texto nos diz. Segunda coisa, que ele estava no princípio da criação com Deus. Aleluias. Glória a Deus. Então precisamos compreender essas duas coisas. Em primeiro lugar, que ele sempre existiu. Amém, amado? Não foi criado por Deus. Ele sempre existiu. Aleluias. Em segundo lugar, como eu já falei, ele estava no princípio da criação. Aleluias. Glórias a Deus então. Muito bem. E o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aleluias. E vimos a sua glória, a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus, quem é Jesus, na verdade? O unigênito Filho de Deus. Aleluias. Ele sempre esteve com Deus, ao lado de Deus. Essa é a grande realidade. Aleluias. E por causa disso, ele também é Deus. Em que sentido isso? Ele está unido ao Todo-Poderoso. Na verdade, existe um só Deus, o Criador dos céus e da terra. E Jesus é o Filho unigênito de Deus, aquele que sempre esteve com Deus e continua com Deus até o final, quando virá como Deus para fazer juízo. Aleluia! Justiça. E nós aguardamos, claro, a sua vinda. Ele virá, pode ter certeza. Amém? Muito bem. Esse, então, é o índice A. Agora, o índice B. Jesus veio ao mundo para um propósito especial. Ele não veio só por vir. Não é? Ele veio ao mundo com um propósito especial. E Deus aqui está me falando, amado, com respeito, eu tenho que falar isso, né? O que as pessoas perdem por não conhecer a palavra de Deus. Porque até hoje acham que Jesus é aquele que veio, como nós, encarnou, né? Aleluias. E que
Não é uma pessoa comum. Não, Jesus é Deus. O Filho unigênito de Deus, aquele que entrou na nossa história. Aleluia. Para nos salvar. Amém? Então aí está algo importante que as pessoas precisam entender. Que ele não ficou naquela cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia e retornou à sua glória. Está, como sempre, ao lado do Pai, à destra, porque recebeu todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. E esse poder e autoridade ele recebeu do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Aleluia. Que propósito foi esse então? Primeiro propósito: resgatar a humanidade do poder de Satanás. Resgatar a humanidade do poder de Satanás. Vamos para o versículo. Diz assim: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Entrou o pecado, entrou a morte, o homem foi separado de Deus. Aleluia. E ele veio restaurar essa comunhão de novo. Amém? Quer dizer, nos restituir aquilo que Satanás roubou, que é a autoridade. Amém, amados? Glória a Deus. Então, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Amém, amados? E a salvação está aí. Deus está de braços abertos. Agora, agarre firme mesmo. Amém? Não trate de qualquer jeito essa grande oportunidade de viver eternamente. Aleluia! Para que todo aquele que nele crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Muito bem. E tem dois então: dar a sua vida como um resgate para nos comprar de volta. Que coisa! Isso precisamos entender, amado. E muito mais que entender, crer. Porque é algo grande demais. O que é o homem, para que Deus dele se lembre. Amém, amados? Vamos lá então. Ele veio dar a sua vida como um resgate para comprar de volta, quer dizer, pagar o preço. O preço. Naquela cruz, ele pagou o preço dos nossos pecados e pagou o preço do nosso resgate. A cédula, a dívida que nós tínhamos, foi rasgada naquela cruz. Quando ele está ali quase entregando a sua vida, ele diz o quê? Pai, está consumado. Quer dizer, a salvação é chegada a todo ser humano. Glória a Deus. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Amém? Quer dizer, está pago. Agora, para restaurar essa comunhão com Deus, basta crer em Jesus e receber o perdão de Deus e viver uma vida de fato com Deus. Aleluia. Então ele veio dar a sua vida como um resgate para nos trazer de volta. Está ligado ao item 1, resgatar a humanidade, aleluias, do poder de Satanás. Glória a Deus por isso então. Amém? Muito bem, vou dar continuidade então na segunda gravação. Aleluias, dando graças a Deus, porque até aqui temos aprendido e conhecido muita coisa. Amém? Siga até o final, querido. Não fique aí só escolhendo, não. Vai ser várias gravações. E eu espero que você acompanhe todos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Pastor Francisco Lucas, Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ministério Cristo Reina. Até lá.